dando sequência nas nossas palestras, quero convidar aqui na frente para a palestra Paulo Henrique Martins. Ele é camelista descalço secular há 10 anos na comunidade da Santa Face de Tremembé. Ele é técnico em mecânica, trabalha na fábrica de motores da Ford de Taubaté. E é corintiano. Depois da biografia dele aqui. Depois eu vou contar uma piada de corintiano. Bom dia. Confesso para vocês que ainda não estou muito à vontade aqui na frente. Foi uma surpresa receber o convite para fazer a palestra, ainda mais se tratando do assunto, do tema. O livro das Moradas é talvez a obra mais densa de Teresa. Acho que nada mais importante e mais necessário que a gente começar invocando o Espírito Santo. Pedir para que todos fiquem de pé, por favor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Gostaria que todos abrissem a Sagrada Escritura. Todos que trouxeram. É no Evangelho narrado segundo João, capítulo 4, como está na folhinha de vocês, dos 6 ao 25. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: Como sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens uma vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhes respondeu: Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Jesus disse: Vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu: Não tenho marido. Jesus lhe disse: Falaste bem, não tenho marido. Pois tivesse 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Nisto falaste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: Crê, mulher, vem a hora e que nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e verdade. Pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher lhe disse: Sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: Sou eu, e falo contigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, pessoal, eu escolhi esse trecho do Evangelho porque ele fala de encontro e reencontro. Ele fala do encontro da mulher com Jesus e ele fala do encontro da mulher com ela mesma. O que Jesus faz com essa mulher. E nós estamos falando de uma obra que fala de encontro e reencontro também. Muito parecido. O que Teresa nos fala, nos narra no livro das Moradas, no Castelo Interior, é um guia para o encontro. Um guia para o reencontro. Aquilo que nós somos em essência. A nossa verdade, a nossa realidade de sermos imagem e semelhança de Deus. Filhos de Deus. Pedindo hoje a nosso Senhor que falasse por mim, pois não achava assunto, nem sabia por onde começar, a fim de cumprir essa obediência, veio-me à mente o que agora vou explicar. Servirá para tudo o que eu disser. São as 2 primeiras frases do início do livro. Só nessas 2 primeiras frases a gente já tem 3 componentes. A oração, a condição de estar sem inspiração e a obediência. Eu gosto muito de trazer as obras de Teresa na medida do possível, das minhas condições, e eu faço tudo para que ela se encaixe no nosso dia a dia, na nossa realidade. Na nossa realidade cotidiana e na nossa realidade de carmelita, das reuniões, vida comunitária em casa, na família, vida comunitária no estilo que a gente escolheu viver, de carmelita. Eu foquei bem a condição a situação da obediência. Essa condição que nos coloca em confronto muitas vezes dentro da comunidade. Eu gosto de usar muito a passagem da Bíblia, do Evangelho, do julgamento de Jesus. Quando surge a palavra obediência, a situação de obediência, eu penso muito nisso. Em que a gente busca ser obediente.
Ser obediente não significa abrir mão das nossas convicções. No caso do julgamento de Jesus, ele não concordava com aquilo. Ele estava sendo julgado injustamente. Mesmo sabendo disso, ele foi obediente à lei da época. A lei que estava sendo imposta arbitrariamente a ele. Injustamente a ele. Mas ele estava submisso à lei. Se ele abrisse mão e indo confrontando a lei que estava sendo colocada nele, mesmo sendo injusta, ele ia contradizer tudo que ele tinha vivido e tinha pregado. Ele não abriu mão da verdade que ele viveu, que ele proclamou. Seguindo essa linha, às vezes na comunidade a gente encontra situações assim, em que a gente respeita, mas não concorda. Situações extremas, situações limites, que às vezes, pelo temperamento ou não, se tornam mais fáceis ou mais difíceis de lidar. Um simples pedido do presidente, um simples pedido do formador, né? Pelo compromisso que a gente assumiu de tentar viver a obediência, é importante prestar atenção nessas coisas, nessas situações que as obras de Teresa e dos santos e dos místicos nos apresentam. A gente poderia passar aqui citando várias situações, vendo a obra do ponto de vista mais literário, mais superficial. Mas eu particularmente peguei alguns pontos, entre eles agora, logo de cara, a obediência, e a gente vai passar pelo autoconhecimento e vai passar pela humildade. Comparar a alma a um castelo, comparar o amadurecimento espiritual humano a uma metamorfose como a do bicho da seda. Eis Teresa com sua pedagogia das comparações. Falar sobre a obra Castelo Interior, mais especificamente sobre a primeira morada, não é uma tarefa das mais fáceis. Porém, essa dificuldade se torna insignificante comparada à luta quando nos propomos e principalmente nos comprometemos a viver essa experiência que nos leva à vida interior, responsável pela nossa vida como um todo. Santa Teresa nos apresenta um guia para o encontro e reencontro com Deus da maneira mais plena que se pode alcançar nessa vida. Ela, que pela sua profunda e rica experiência de vida de oração, provada sobretudo na vida comunitária, nos leva para dentro, apresentando as riquezas desse castelo, mas também os perigos que podemos encontrar ao longo do caminho. Nos propomos e nos comprometemos. Quando a gente começa a viver, a buscar a ter a experiência dentro do Carmelo, tanto conhecendo, como já na condição de carmelitas, isso deve ser uma constante na nossa vida. Se propor e se comprometer. Nós temos as constituições que são um guia, nós temos as obras, e não podemos esquecer das promessas. Nessa linha, a gente tem o dom, que é a nossa vocação, e a tarefa de buscar viver, a tarefa de se comprometer com aquilo que escolheu. Como diz o Frei Afonso, nós escolhemos na liberdade. Temos uma responsabilidade escolhida na liberdade. Estávamos livres quando escolhemos.
E assumimos um compromisso, assumimos uma responsabilidade com a gente mesmo, mas também principalmente com o outro. Principalmente com o outro. Então a gente tem de um lado a vocação, que é dom, e do outro lado a nossa responsabilidade, a nossa tarefa. Quando isso se junta, a gente tem a graça de estar vivendo como carmelitas descalços. Quando a gente fala em promessas, a gente fala em algo já realizado, ou usando aquele verbo ruim que eu não gosto, eu tenho que ser assim, tem que ser assim. Não temos. Nós escolhemos, nós fomos livres. Nós devemos. É diferente. Logo em seguida, a gente pode passar para a capacidade da alma, em que Teresa fala, né? Da riqueza que há em nós. Nada posso imaginar comparável à beleza de uma alma e à sua imensa capacidade. Por agudas que sejam, as nossas inteligências não chegam a compreendê-la verdadeiramente, assim como não compreendem a Deus. É Ele o próprio quem diz nos ter criado a imagem e semelhança. Existia uma divergência assim na época de Teresa, e eu acho que isso não é só da época de Teresa, mas antes de Teresa, em que Deus estava em nós pela graça. Deus estaria em nós pela graça. Teresa fala ao contrário. Não ao contrário, mas fala diferente. Pela experiência que ela viveu, pelo que ela experimentou, ela afirmou: Deus está em essência. E quando ela afirma que Deus está em essência, em nós, dentro de nós, que depois, mais tarde, séculos depois, Elizabeth da Trindade repete a mesma coisa por experiência, ela está afirmando que o céu também está em nós. A nossa alma é o céu. Quando a gente para pensar nisso e procura experimentar, de alguma forma perceber isso, a presença de Deus, saber que a nossa alma é o céu e que lá está a Trindade, acredito que as transformações começam aí. Não a transformação, mas as transformações começam a partir da tomada de consciência disso, aos poucos, devagar, uns mais rápidos, outros mais lentos. O principal ponto abordado na primeira morada do castelo é o autoconhecimento. A importância de irmos descobrindo quem realmente somos através da oração. Pelo que entendo, a porta para entrar nesse castelo é a oração e meditação. Isso está na primeira morada, 1:7. É o que isso representa, e o que isso representa é fundamental para alcançarmos o essencial, a união com Deus. É importante ressaltar a atenção para a negligência ou preguiça na vida espiritual e transcendermos, irmos além do ensinamento da fé e também com relação ao que ouvimos falar sobre a alma e suas riquezas. Não é pequena lástima e confusão não nos entendemos a nós mesmos, por nossa culpa, nem sabermos quem somos. Bem maior, sem comparação, é a nossa insensatez, desconhecendo o nosso valor e concentrando toda a atenção no corpo. Sabemos muito por alto que nossa alma existe, porque assim ouvimos dizer e a fé nos ensina. Mas as riquezas que há nesta alma, seu grande valor, quem nela habita, eis o que raras vezes consideramos. Olha a atenção que Teresa chama para a gente ter. Olhar para dentro, interiorizar. Nosso cotidiano é tão corrido, tanta informação, tanta responsabilidade, tantos deveres, e a gente não tem tempo para parar, para desacelerar pelo menos, para olhar para dentro, para tentar perceber isso.
Teresa chama atenção para algumas surpresas que podemos encontrar dentro de nós mesmos, nessa viagem ao interior, nessa viagem que é o autoconhecimento. Quantas coisas boas a gente não pode encontrar e quantas ruins também. Quantos limites a gente não tem para ampliar. Né? E quanta coisa boa que a gente não pode encontrar, que a gente nem sabe que tem e que a gente não dá atenção, que poderia ser motivo para ação de graças, para agradecer. Teresa chama os limites de paixões, as paixões e os vícios. Ela vai compara aos animais daninhos e selvagens do castelo que habitam as primeiras moradas. Ela usa essa comparação. Não se conhece a Deus sem se autoconhecer. E o próximo é essencial para nos autoconhecermos. Conviver. Talvez a maior dificuldade que a gente tem. Conviver. Não com quem a gente gosta, mas com quem a gente não gosta. Amar não significa gostar. Já dizia o Padre Léo, numa palestra dele. Me recordo de uma palestra do Frei Júnior em que ele diferenciava a empatia, simpatia e antipatia, que são humanas, sentimentos humanos, né? A gente não pode esquecer que estamos aqui, que a gente convive, que a gente tem limite, que a gente tem dor de cabeça, que a gente tem dor de barriga, que a gente tem estresse, que a gente tem doenças, que a gente tem perdas, todo tipo de perdas. Perdas daquilo que a gente gosta, perdas daquilo de quem a gente gosta. Isso influencia direto no relacionamento, no convívio. Se aproxima de uma pessoa que perdeu um ente querido, muito querido. Quantas possibilidades você vai ter ali de ser acolhido como um porto seguro ou de ser repelido pela pessoa não saber lidar com aquilo, com aquela perda, e vice-versa. Serve para a gente também. O mesmo que serve para o outro serve para a gente. Dentro da comunidade, situações de antipatia que existem são reais, existem. Né? A gente não bater muito com o santo do outro. Né? Não significa que eu deixei de amar. Não significa que eu deixei de querer que a pessoa amadureça, mas também é motivo para eu me olhar. A pessoa é antipática ou eu que sou antipático? O que a pessoa vem? A psicologia fala muito disso, da tal da projeção. Às vezes, é por isso que Teresa é mestra nessa situação, nessas questões humanas, em que ela não deixa de citar o próximo como referência da relação com Deus. É fundamental observar o comportamento, a reação, a convivência do outro com a gente. É ponto de reflexão dentro das comunidades, antes das comunidades, em casa. Observar, tentar entender pela história do outro, a criação que o outro teve, o ambiente que ele viveu. Ah, mas isso é muito trabalhoso, isso é chato, é muito profundo. Alguém falou que ia ser fácil? Muito pelo contrário. Teresa chama atenção para a gente ir além, para a gente transcender. Tudo tem o seu valor e sua importância. Porém, para Santa Madre, à medida que vamos nos aproximando de Deus, cada coisa vai ficando no seu devido lugar e pelo tempo necessário. Intelectualidade, formação acadêmica, devoções, fórmulas de orações, atividades, ministérios, cargos na igreja e tantas outras coisas que compõem uma religiosidade
São apenas fundamentais, são meios para chegar aonde devemos chegar. A gente não deve parar nisso. Eu não lembro nenhuma das palestras que eu participei, que um frei falou para a gente, acho que é o Frei Afonso mesmo. Ele falou: o carmelita descalço não busca as coisas de Deus, o carmelita busca Deus. Tudo tem a sua importância. Intelectualidade, a formação. Imagine uma comunidade de doutores, especialistas em Teresa, em Teresinha, gente que sabe até o número do sapato de Elizabeth da Trindade. E temos especialistas. Isso é uma riqueza. Isso é uma riqueza grande, uma grande riqueza. Mas não é só isso. Tem o seu valor. Trabalhar como catequista, servir como catequista, servir como ministro. Qualquer tipo de atividade na igreja tem o seu valor, o seu grande valor. Mas não se deve parar nisso. Devoções. Não. Eu não consigo fazer tal coisa sem rezar o terço. Meu Deus, uma vez quando eu falei isso, né, dona Marta? Quando eu citei a palavra terço na comunidade, o pessoal já ficou tudo de orelha em pé. Como se eu estivesse sendo contra o terço. Meu Deus, eu acho que a maior devoção que nós católicos temos é o terço. A mais conhecida, pelo menos. Mas o que eu estava querendo dizer, e com o tempo acredito que entenderam, porque logo depois o Zé Eduardo confirmou aquilo que eu estava dizendo e ressaltou de uma maneira mais clara até, foi que o terço não é Deus. O terço é uma das coisas que nos levam a Deus. E que ele pode servir de várias maneiras. As bolinhas, elas podem ser Ave Maria, podem ser Pai Nosso, mas podem ser aquelas orações, aquela oração, aquela jaculatória que os beneditinos também fazem. Senhor, Filho de Davi, tende piedade de mim, pecador. Né? Eu confesso que se eu for rezar o terço na terceira bolinha, eu acho que eu estou dormindo. Eu não tenho essa devoção, eu não consigo ter, embora já tenha rezado. Mas eu acho que o terço, eu penso particularmente que o terço ele é como uma música de fundo para a gente, que nós mesmos cantamos. Você começar a rezar uma Ave Maria, e seja uma jaculatória, pequenininha que seja, faz com que aquilo te eleve para algo maior. Para algo mais profundo. É a tal música de fundo. Por exemplo, uma coisa também que eu gosto de chamar a atenção. Quando a gente encontra as pessoas, né, muito devotas, muito ligadas às devoções, ter o cuidado. Embora o que a gente tenha sido esclarecido ao longo desses anos, com tantos congressos, com tantas formações, com tantas reuniões, e de repente a gente tome consciência daquilo que uma devoção é muito importante o cuidado com aqueles que ainda não têm a informação que a gente tem. Como que eu vou chegar para uma pessoa que segura na corda do Círio de Nazaré e falar que aquele ali, para com isso? De repente, aquele momento é o único momento que aquele cidadão tem no ano de se encontrar com Deus. Para ele, aquilo ali é, dentro da religiosidade, da espiritualidade, aquilo ali é o momento mais importante para ele. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa teve o seu contexto de vida, que fez com que aquilo se tornasse importante. Como que eu vou falar? De repente eu não falo. De repente a pessoa vai ver a forma que eu vivo. E de repente também não é nem para falar.
observar isso. A gente fica 12 de outubro, a gente vê muito, aqui em Aparecida mesmo, as pessoas atravessarem a passarela de joelhos, se machucando. De certa forma até choca. Também é o mesmo caso do Sírio. É o mesmo caso do Sírio. Aos pouquinhos, na minha casa mesmo, eu sou de uma família aqui do interior de São Paulo. E a religiosidade, a espiritualidade do povo aqui é muito parecida com a espiritualidade do povo de Minas Gerais. Muito ligada à devoção, muito ligada a essas coisas de igreja. E logo que eu entrei no Carmelo, e tendo a formação, as formações, e logo foi muito rápido participar dos congressos, dos encontros, e a gente vai se esclarecendo. E eu comecei a falar umas coisas em casa, eu choquei minha mãe. E a gente, vez ou outra, tinha discussões com relação a isso. Hoje não. Hoje ela vê com muito mais serenidade. Porque eu parei de discutir. Sem perceber, eu estava impondo o meu jeito de pensar. Sem perceber. E isso é uma violência. Isso pode ter um efeito contrário. Deve haver respeito com o tempo, a religiosidade e a individualidade de cada um. Não somos donos da verdade. Bom, a gente vai passando agora para a humildade. Outro ponto abordado por Teresa é a humildade. A humildade que nos faz íntimos de Deus e nos permite tratá-lo como amigo, sabendo quem Ele é. Quanto mais próximos de Deus, mais vamos deixando de lado os condicionamentos, as ideias adquiridos através das formações equivocadas sobre religiosidade e espiritualidade. Com um detalhe aí, pessoal, na folhinha não está, eu coloquei, e sobre quem nós somos. Logo em seguida vocês colocam, o que é mais importante até. Está assim, ó. Formações equivocadas sobre religiosidade / espiritualidade e sobre quem nós somos. E somos devolvidos à verdade. Quanto mais próximos de Deus, mais nos tornamos pessoa. E nos deparamos com a nossa realidade original de sermos a sua imagem e semelhança. Temos que ter cuidado com o Deus que a gente apresenta. A humildade, ela nos devolve a verdade de uma tal forma que faz com que a gente vá reconhecendo o nosso valor, os valores que nós temos, quem nós somos. E admitindo isso, sem problema. Da mesma forma que vamos reconhecendo e admitindo os nossos limites, para que possam serem ampliados. O que muito importa para qualquer alma que tenha oração, pouca ou muita, é não haver constrangimento. Não se sentir obrigada a fixar-se num único lugar. Quero que me entendam bem. Mesmo aquelas que o Senhor tiver atraído ao aposento íntimo em que ele se encontra, por elevadas que aí estejam, não se descuidem do conhecimento próprio. Olha a importância que Santa Teresa dá ao autoconhecimento, né? nesse primeiro momento do livro, que é a primeira morada. Nem poderão descuidar, ainda que querendo, porque a humildade é como a abelha, não fica ociosa, está sempre lavrando o mel na colmeia. Sem isso, vai tudo perdido. Por outro lado, consideremos que a abelha não deixa de sair e voar para sugar as flores. A alma ocupada em conhecer-se oscilou algumas vezes. Não sei se falei bem claro. É tão importante esse conhecimento de nós mesmos que não quisera jamais descuido nesse ponto, por elevadas que estejais nos céus. Enquanto vivemos nessa terra,
Não há coisa que mais importe para nós do que a conhecer nós mesmas. Olhando-lhe a grandeza, percebemos nossa objeção. Se ficarmos sempre metidos na miséria de nosso barro, nunca dele brotarão arroios limpos, sem a lama dos temores, da pusilanimidade, da covardia. Por isso vos digo, filhas, ponhamos os olhos em Cristo, nosso bem. Dele, de seus santos, aprendamos a verdadeira humildade. Nosso intelecto se enobrece, e nosso conhecimento próprio não nos deixa rasteiros e covardes. Interessante o termo que ela usa, né? Rasteiros e covardes. Pessoal, aqui ela coloca humildade e autoconhecimento juntos. Eu fico pensando, às vezes a gente não, para se colocar como humilde, a gente deixa de reconhecer e agradecer os valores que nós temos. Uma vez eu dei um exemplo simples, até meio ingênuo, mas que é muito revelador, né? Em função também da educação, daquilo que nos é passado. A coisa mais gostosa que tem é a gente ganhar presente, a gente receber presente. Principalmente quando é uma surpresa, assim, um presente uma coisa que a gente gosta e a gente ganha. E qual é a reação de muitos? Não precisava. Como que não precisava? É lógico que precisava, a coisa mais gostosa que tem é receber presente. Agradeça, obrigado, fala obrigado. A coisa mais legal que tem é ganhar presente e a pessoa vai e fala, não precisava. Você fica meio assim, fica aquela coisa meio no ar. Eu lembro de um padre que a gente estava assim, em uma reunião, não lembro se era um jantar ou um café. Eu não lembro o que ele ganhou, ou ele estava querendo uma coisa, aliás, era um contexto mais ou menos assim, que ele ia receber algo, e ele usou o termo, não vou fazer desfeito, e ele estava querendo muito. Eu lembro desse padre esses dias, há um tempo atrás, a gente riu muito. Desculpa, padre Reito. Então, voltando ao tema do autoconhecimento e da humildade. O nosso carisma, quando a gente recebe a formação dos frades, a gente recebe toda a apostila de constituições, de regras, né, de estatutos, aquela coisa toda, nunca falta a atenção às palavras silêncio, meditação e oração. Isso são ferramentas, pessoal. Isso são os meios que a gente tem para conseguir o que Teresa nos propõe do autoconhecimento, sobre o autoconhecimento. É a gente sentar, é a gente silenciar. E o silêncio, mais do que uma condição de deixar de falar, de deixar de fazer barulho, mas o silêncio como condição de escuta, de parar. E em que momentos a gente encontra essa situação para que a gente silencie, para que a gente, através da oração, busque um contato com Deus e tentar se conhecer e tentar uma solução em uma situação limite. Quando bate o desespero, que é comum em todo mundo, uma situação em que a gente não vê saída, uma situação de angústia, uma realidade difícil que a gente vive, problemas todos nós temos. Durante um bom tempo, eu vivi o problema do desemprego. Antes do problema do desemprego, eu tive um problema muito sério de saúde. Fiquei quase 3 anos de cama, antes de entrar no Carmelo. Situações limites. Situações em que a gente perde uma pessoa muito querida. Situações em que a nossa vida desmorona. Né? O nosso contexto dentro de casa se desfaz.
Sinal que alguma coisa está errada. Não com a gente, mas sinal que alguma coisa ali. A gente foi feito para ser feliz. E felicidade é uma responsabilidade nossa. A tal da tarefa. Porque o dom já vem. Deus está conosco. É tempo de esperar, de silenciar. E de repente não vai ter a solução. Infelizmente é a nossa realidade. Às vezes não tem solução. Às vezes não é porque acontece tal coisa, mas como eu vou fazer para viver, já que isso não tem modificação. Uma perda, por exemplo, de uma pessoa querida. Vou trazer de volta? Não, ela vai ficar pela saudade. Ela vai estar presente pela saudade. E eu vou ter que conviver com aquilo. E aquilo, embora doa, cause sofrimento, e o sofrimento faz parte da nossa vida, é uma realidade da nossa vida, ele não pode ser algo que nos trave, que nos bloqueie. É nosso dever buscar a saída ou uma forma de conviver com aquilo. As ações de Teresa nos diz isso. Viveu quase a vida toda com dores, limitada, perseguida. Santa Teresa, quando começa a escrever Moradas, por obediência a pedido do confessor, do Frei Graciano, ela começa a escrever, porque ela sabe, o livro dela está com a Inquisição, o livro da vida, o livro em que ela fala muito o que há, não com tanta densidade, mas o que há no Castelo Interior, boa parte está no livro da vida, estava com a Inquisição, as perseguições. O que será que Santa Teresa não ouviu, não ficou sabendo sobre ela, o que falavam sobre ela? Inquieta em andarilha. Inquieta em andarilha não foi um elogio. E ao mesmo tempo desejando do fundo do coração, pela experiência que está tendo ali, ser fiel à igreja, sabe da importância da igreja, sabe da importância daquilo que ela está fazendo, da importância do desejo puro que ela está tendo, da intenção dela, e que não pode parar. A determinada determinação, mesmo que morra. Não deixe de caminhar, mesmo que morra. Por isso que é importante, fundamental, faz parte do nosso carisma, faz parte do estilo de vida que a gente escolheu, o silêncio, juntamente com a oração. E atenção quando silenciar, atenção ao que está se passando, ao redor, no seu contexto. O problema é aonde? O que isso está me prejudicando? E ao mesmo tempo, quando tudo está bom, prestar atenção, agradecer na mesma proporção em que a gente pede, dar graças na mesma proporção que a gente sofre, porque às vezes a gente mais dá atenção ao sofrimento do que a graça que a gente recebe, aos momentos felizes. A gente aproveita pouco os momentos felizes. A gente aproveita muito pouco. O congresso é um deles. Aí algumas perguntinhas eu coloquei, que elas são quase uma provocação, assim. Como agradecer uma graça sem conhecer as virtudes que nos foram dadas? Como pedir uma graça sem conhecer os nossos limites? E a mais importante, como conviver sem se autoconhecer? É fácil, é possível conviver sem se autoconhecer, pelo menos um pouquinho? Conviver. A gente estar junto é uma coisa, conviver é outra. A gente pode estar junto, mas conviver dá trabalho.
Nessa situação, Jesus é o centro. Jesus é o centro hermenêutico na Sagrada Escritura. Por quê? Porque tudo na Sagrada Escritura, tanto antes, Antigo Testamento, e depois de Jesus, é interpretado nele. Qualquer coisa na Sagrada Escritura que contradiz o que Jesus fala, que contradiz a pessoa de Jesus, está fora. Ele é o centro hermenêutico. E é o centro hermenêutico da nossa vida. O nosso antes e o que a gente projeta, o que a gente deseja, Jesus também deve ser o centro. Santa Teresa fala muito da memória, do uso da memória na oração. A gente vai trazendo, vai indo buscar, de repente, lá da infância, para chegar a uma determinada situação que estou aqui hoje. Quando eu tinha, depois da manhã eu faço 38 anos. Estou muito velho. E eu agradeço. Quero muito. Então, eu me recordo às vezes assim, de quando eu tinha 18 anos, 19 anos, antes de ter ficado doente, né? Fiquei doente mais ou menos com 22 para 23 anos. E foi uma doença muito ruim, por sinal psicossomática, muito parecida com a de Elizabeth da Trindade, né? Não é igual, mas é parecido. E eu não era da igreja, né? Eu não só não era, eu não gostava da igreja. Eu também não entendia. O Deus que foi me apresentado no catecismo não era uma piada. Era um Deus que punia e que determinadas coisas eram pecado e outras não eram. Né? Talvez seja o catecismo que muitos receberam, né? E é um trabalho muito grande a gente se desfazer desse catecismo e pegar só algumas coisas, aproveitar algumas poucas coisas. Uma delas, uma forma de aproveitar essas coisas equivocadas que nos foram passadas, de repente até com uma boa intenção, né? Porque quem formou não tem culpa de ter sido formado da forma que foi. Mas a gente observar isso e fazer com que isso não se repita. Não se repita para quem a gente convive na comunidade, não se repita para os nossos filhos, não se repita com o relacionamento com os nossos pais. Como eu tinha falado há pouco, o cuidado com Deus que a gente apresenta. Muito cuidado com Deus que a gente apresenta. Quando a gente lê Teresa, Deus está muito próximo. Caiu da carroça, é assim que o Senhor trata assim que eu trato os meus amigos. É por isso que o Senhor tem tão poucos. Essa intimidade, né? Mal criada ela. Mas é uma intimidade. Uma intimidade que chocava. Existem muitas historinhas de Santa Teresa, né? Dizem que certa vez, em uma recepção que nós mandamos da época fizeram para ela, fizeram aquele banquete, né? Muitas coisas assim, Santa Teresa chegou. E o que se passava na cabeça das madames, né? Nossa, é uma monja, ela não vai comer nada, vai comer pão, um pouquinho de água e vai ficar jejum. Santa Teresa chegou, sentou-se, é uma historinha, não é uma verdade assim, né? Diz a tradição. Daí ela sentou-se e dizem que ela falou o seguinte: hora de penitências, penitências, hora de perdizes, perdizes. E foi e mandou ver. Né? Parece uma coisa boba, uma brincadeira, quase ingênua, mas isso demonstra uma intimidade, uma religiosidade livre. Né? Uma religiosidade, uma espiritualidade sem escrúpulos. Né? Porque, olha, eu confesso, é chato uma pessoa escrupulosa. É muito chato. É quase uma mortificação ficar ouvindo uma pessoa escrupulosa.
Mas tudo tem o seu tempo. Como eu falei, a Teresa nos fala, a nossa vida pode repercutir na vida dos outros. Deve repercutir. Primeiro nós, daí o outro. Tomar cuidado com o que nós somos, para que isso exale para o outro. Cuidar do amor que há em nós, para que possa ser dado para o outro. Porque se a gente não tiver amor, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Quem se escandalizar de saber que Deus faz grandes graças, já neste exílio, tenha por certo que está muito desprovido de humildade e de amor ao próximo. Não se achar capaz é ignorar o poder de Deus. A misericórdia, o amor, é ser acomodado, preguiçoso e possuir uma visão egoísta e talvez negativa de si. Quando a gente vê, por exemplo, no Castelo Interior, para quem já leu inteiro, assim, você vê a distância que é, né? E também no livro da vida, nas outras obras dos santos, em qualquer obra de místico, né? Assim, independente de religião, você vê uma distância em alguns momentos assim, puxa vida, nunca vou conseguir isso. E a gente esquece que Deus é Deus, né? A gente esquece que Deus é Deus, que Ele pode realizar em um pequeno detalhe algo tão grande quanto a própria história de Teresa, num pequeno detalhe. Porque nós não podemos esquecer que Deus é Deus. Não podemos deixar de ter esse desejo. O Carmelo é isso. Quando a gente entra, qual o objetivo? A união com Deus. É o que Teresa alcançou. Nada mais, nada menos. É isso. A gente olhos fixos no Senhor. E é para lá que eu vou. Não tem mais ou menos. Como o Frei Marcos Matsubara citou uma vez para a gente num retiro, ele falando mais ou menos isso, ele citou o Apocalipse. Ele falou, né? Que seja quente ou que seja frio. Se for morno, eu te vomito. Né? Conseguir é uma outra história. Mas eu acho que o que santifica é a gente tentar, é a gente buscar. Não é a gente conseguir propriamente dito. É a gente estar ali ralando. Graça mística não é sinônimo de santidade. Se você quer ver sua relação com Deus, veja sua relação com o próximo. Com efeito, não temos certeza do nosso amor a Deus, conquanto haja indícios por onde se entende que o amamos. O amor ao próximo, por outro lado, logo se conhece. Pessoal, se vocês observarem, essa citação é das Quintas Moradas. É lá do 3:8, Quintas Moradas. Por que eu coloquei isso aqui? Logo em seguida eu continuo. Porém, por meio das graças místicas, sinais, pode-se tirar grande proveito, como ocorreu com Teresa quando teve a visão de como seria uma alma em pecado mortal. Ela nos relata dois. O primeiro é um temor grandíssimo de ofendê-lo, e o segundo é um espelho para a humildade. Tudo que é bom procede de Deus. Voltando a essa citaçãozinha aqui de Santa Teresa, Quintas Moradas, quando a gente está lendo o Castelo Interior, o Frei Alzenir explicou bem para a gente, as três primeiras vias, as três primeiras moradas, elas são ordinárias. Elas não falam do extraordinário. Fala basicamente da nossa realidade, daquilo que a gente pode fazer por nós mesmos, assim, lógico, claro, com a ação de Deus. Mas assim, entre aspas, o que nos é possível. A quarta, ela já vai começando a citar o extraordinário dentro do ordinário. E a quinta já é extraordinário, já é sobrenatural. Então, para quem está lendo, pode ocorrer de dar uma viajada. Está lendo, daqui a pouco começa a ter visões, começa a ouvir coisas e começa a ter graças místicas. Né?
começa a ter êxtases. Exatamente. Não podemos esquecer que Santa Teresa escreveu isso aqui para as monjas, né? Para um contexto ali dentro do Carmelo do século XVI, onde a mística estava muito enraizada, era muito forte. Todo o contexto da Espanha era assim. Então, o que ela faz? Justo na primeira morada em que ela começa a falar do extraordinário, do sobrenatural, ela puxa o tapete. Não adianta nada você ter tudo isso se a sua relação com o próximo é um fracasso. Você pode ter tudo. Pode levitar, pode ver Jesus, pode bater um papo com a Virgem Maria. Mas se você não se dá bem com o próximo, como anda a sua vida na comunidade? Voltando à questão daquilo que nos é possível, de que Deus é Deus, eu peguei um trecho, um relato de um espanhol que não tem nada a ver com o Carmelo, de propósito, porque ele também não é religioso. E era uma pessoa doutor, formação muito grande. O nome dele é Garcia Morente. Alguns devem conhecer, porque o relato dele, o depoimento dele é muito conhecido. Assim. É do livro A Experiência Cristã de Deus, Juan Martín Velasco. Ele era incrédulo e agnóstico. Ele ficou exilado na França logo depois da Guerra Civil Espanhola. A origem dele é católica, mãe católica, mas logo ele já ficou incrédulo, se tornou agnóstico. E nesse exílio ele começou a se questionar, ele começou a solidão, os tais limites, as situações adversas se tornaram presentes na vida dele. E ele começou a relembrar o tempo das formações católicas, da formação religiosa dele. Então ele começou a relembrar o Pai Nosso, ele começou a relembrar a Salve Rainha, ele começou a relembrar a Ave Maria. Ele relata que ele só não conseguiu relembrar o credo, mas ele foi indo e se questionando a respeito disso, só que ele ficou, a questão de se observar, se autoconhecer, ele ficou surpreso com esse pensamento dele. O que eu vou ler para vocês são 2 pedacinhos desse depoimento, em que faz a gente notar aquilo que eu falei, que Deus é Deus. Que a gente fica achando que esse encontro são só para os místicos, né? Só para aqueles que vivem em um contexto religioso, nos conventos, frades, monjas, que vivem fechados. Garcia Morente não era nem frade, nem muito menos monge. Eu vou pedir para vocês, por favor, quem quiser, para fecharem os olhos. É um depoimento dele mesmo. Eu, quando li isso, eu confesso que mexeu comigo. Também, às vezes, repassava na memória todo o curso de minha vida. Via o infundado, que era a espécie de satisfação modorrenha em que estava vivendo. Percebia dolorosamente a incurável inquietude e a instabilidade espiritual em que dia após dia ia crescendo e que dia após dia ia crescendo o meu desassossego. No relógio de parede soaram as 12 da noite.
A noite estava serena e muito clara. Na minha alma reinava uma paz extraordinária. Aqui há um eco em minhas recordações tão minuciosas. Devia estar dormindo. Minha memória percorre o fio dos acontecimentos no momento em que despertava sobre a impressão de um sobressalto inexplicável. Não posso dizer exatamente o que sentia. Medo, angústia, apreensão, perturbação, pressentimento de algo imenso, formidável, inenarrável, que estava para acontecer. Nesse mesmo momento, sem tardar, fiquei de pé, todo trêmulo, e abri a janela. Uma rajada de ar fresco me atingiu o rosto. Voltei o rosto para o interior do quarto e fiquei petrificado. Ali estava ele. Eu não ouvia e não tocava, mas ele estava ali. No quarto não havia mais luz que a de uma lâmpada elétrica pequena, de 1 ou 2 castiçais, num canto. Eu não via nada, não ouvia nada, não tocava nada, não tinha a menor sensação, mas ele estava ali. Eu permaneci imóvel, apertado pela emoção, e o percebia. Percebia sua presença com a mesma clareza com que percebo o papel em que estou escrevendo, e as letras, preto no branco, que estou traçando. Contudo, não tinha nenhuma sensação, nem na vista, nem no ouvido, nem no tato, nem no olfato, nem no paladar. Com efeito, eu percebia ali, presente, com toda clareza, e não podia ter a menor dúvida de que era ele, já que o percebia, embora sem sensação. Como isso é possível? Não sei, mas sei que ele estava ali, presente, e que eu, sem ver, nem ouvir, nem cheirar, nem provar, nem tocar, nem nada, percebia-o com uma absoluta e indiscutível evidência. Se me demonstrarem que não era ele, ou que eu delirava, poderei não ter como responder. Mas quando em minha memória se atualizar a recordação, imediatamente surgirá em mim a convicção inquebrantável de que era ele, porque eu percebi. Não sei quanto tempo permaneci imóvel e como que hipnotizado ante sua presença. Só sei que não me atrevia a mover-me e que teria desejado que tudo aquilo, ele ali, durasse eternamente, porque sua presença me inundava de tal e tão íntimo gozo que nada é comparável ao deleite sobre-humano que eu sentia. Era como uma suspensão de tudo aquilo que no corpo pesa. Quando terminou a estada dele ali, tão pouco sei. Terminou. Num instante desapareceu. 1 milésimo de segundo antes ele estava ali, e eu o percebia, e me sentia inundado desse gozo sobre-humano de que falei. 1 milésimo de segundo depois, ele já não estava ali. Já não havia ninguém no quarto, e eu ali estava gravitando pesadamente sobre o solo, e sentia meus membros e minha força sustentando-se pelo esforço natural dos meus músculos. Essa é parte do depoimento dele. Uma experiência profunda que ele teve. Eu coloquei esse texto, esse fragmento do depoimento do Garcia Morente, justamente para demonstrar isso. A ação de Deus, que pode ser em qualquer um de nós dessa forma, sobrenatural, dessa forma intensa, dessa forma forte. Aí Teresa continua para nós. O Senhor faz esses favores a certas almas não por serem mais santas que as outras, mas para dar a conhecer as grandezas divinas, como por exemplo a São Paulo e a Madalena, e para que louvemos em suas criaturas. De fato, sempre ouvimos falar da excelência da oração, pelas nossas constituições. Estamos obrigadas a ela durante várias horas, por vários dias. Mas as constituições só nos exortam sobre aquilo que podemos fazer por nós mesmas. Pouco se fala dos prodígios que Deus realiza nas almas, quero dizer, por via sobrenatural.
Quanto mais próximos de Deus, mais somos devolvidos a nós mesmos e ao que realmente somos, imagem e semelhança de Deus. E na individualidade de cada um, Deus vai construindo o seu reino que começa aqui. E a sua face se torna visível pelas obras que vamos deixando. Temos dois desafios. O desafio da vida comunitária e o desafio da vida na igreja. O desafio da vida comunitária é do convívio. Promover o outro. Promover o outro nos promovendo, deixando com que Deus nos eleve, Deus nos devolva. Estar aqui hoje, partilhando com vocês, talvez eu esteja recebendo muito mais. O próprio convite que me pegou de surpresa, né? Eu falei sim sem pensar, depois a ficha foi caindo, né? Me dei conta do que era. Me levou a estudar, me levou a rezar. Necessitei disso, precisei disso, mas também deve fazer parte de mim, deve fazer parte da minha vida, né? Tá aqui, eu não estou aqui apenas passando um conhecimento, a gente está fazendo uma troca. Talvez eu tenha ganhado mais nesses últimos dias, pensando no congresso, em que falar, né? Pensando, será que eu não estou sendo hipócrita com aquilo que eu estou falando? Principalmente isso, né? Falar de Deus é a coisa mais fácil do mundo. Basta estudar. Você estuda um pouquinho, e se quiser falar um pouco melhor e mais bonito, você faz teologia e faz filosofia. Então você aprende e fala de Deus. Mas viver para que a sua vida não contradiga aquilo que você fala é uma outra história, né? É uma preocupação que a gente deve ter. Então, os desafios da vida comunitária, os desafios da vida na igreja. Me recordo que no ciclo o Frei Rubens, Dom Sevilha, ele falou para a gente, né, da nossa responsabilidade de carmelita na igreja. Somos o futuro da igreja. Vamos aonde os frades, as monjas não conseguem ir, né? Temos essa responsabilidade. Sorte nossa, graças a Deus, que hoje a igreja está tudo tranquilo, tudo na paz, né? Não existe nenhum tipo de turbulência. Pelo contrário, né, pessoal? Pelo contrário. Momento histórico, não sei, não parei para pensar a fundo nisso, mas ou a gente está passando por um momento de transformação muito sério. Alguns valores estão sendo questionados, alguns valores fundamentais estão sendo questionados, e algumas mentiras estão sendo colocadas como verdades, como o nazismo, né? O nazismo também foi uma mentira muito repetida, de repente virou verdade, por um tempo, mas virou. Então a gente deve observar isso. Qual o rumo? Que rumo a gente está tomando? Tanto no meio social, quanto no meio da igreja eclesial, né? A gente como carmelita, nas reuniões, a gente deve debater sobre isso, né? Que rumo que a gente está seguindo? Como que está o meu comportamento dentro da comunidade? Eu estou trabalhando, eu estou me envolvendo, eu estou servindo, né? No contexto da formação, o formador, eu acho que o formador deveria ser chamado de provocador. O formador, ele deve provocar o grupo, fazer com que o grupo vá atrás, o presidente dando suporte, e o grupo ajudando na formação. Foi no ciclo mesmo que foi falado. Existe a figura do formador, a figura do presidente, a figura dos conselheiros, mas todos ali são conselheiros, todos são formadores de uma forma indireta, todos presidem sim. Existe essa realidade. Então cada um que se sinta importante e responsável
dentro da ordem secular, com seus direitos e com seus deveres. Você vai ter o seu direito quando você cumprir com o seu dever e vice-versa. Nossa responsabilidade de profetas que anunciam e denunciam, que se estende em todos os contextos da vida. Porém, todos os desafios só serão vencidos se buscarmos a cada dia, a cada experiência aproveitada. Experiência todo mundo pode ter, mas nem sempre a gente aproveita a experiência que a gente tem. Se nos autoconhecermos pela oração, tudo pode e deve ser transformado em oração. Só assim poderemos entender o desejo de Deus vivido por Santa Teresa. E também poderemos entender e pôr em prática as palavras de nosso Pai João da Cruz. Onde não há amor, coloque amor e receberás amor. Não existe local melhor para a gente fazer essa experiência de observar onde não está tendo amor, colocar amor e receber amor, que é a própria comunidade, que é o próprio convívio. Pessoal, nós somos privilegiados em todos os sentidos. Nós estamos em uma província que é organizada e cada vez mais está organizada. Nós temos os frades, todos com grande formação, espiritualidade, que nos orientam. As dificuldades de locomoção são poucos, mas orientam. A gente sente a diferença quando conversa com um frade. Nós temos as monjas. Nós temos toda uma estrutura para uma formação. Nós temos os congressos, retiros, encontros, todas as atividades que envolvem a província e o congresso. Tudo isso deve ser para o outro. O que a gente está vivendo aqui, esse encontro aqui, deve se desdobrar depois que acaba o congresso. E a nossa vida deve apresentar esse congresso para quem a gente convive, para quem precisa. Não devemos virar uma ilha, e somando conhecimento, virando especialistas, e se contentar. É um egoísmo, é uma questão de ego até. Isso. Tudo que a gente recebe, a gente deve partilhar. Não só pegar a folhinha de formação, de congresso, apostila, e olha, não é isso. Não é isso. Como eu falei, estudar é fácil. Um tempinho, um esforço, a gente estuda, conhece, a gente aprende, começa a pegar o hábito de leitura, vai um livro atrás do outro. Não é isso. A gente deve fazer com que isso se desdobre através da nossa vida, mas que primeiro repercuta dentro da gente. Isso deve mexer com a gente. Cada vez que a gente sai de um congresso, de um encontro assim, é um momento para avaliação, para tomar consciência daquilo que está recebendo, como a gente está. O Paulo, de 10 anos atrás, agora nesse mês faz 10 anos que eu estou na ordem. Foi uma semana depois do meu aniversário que eu entrei. Depois do Zé Eduardo ficar um ano falando do meu governo. O Paulo, hoje, é diferente do Paulo de 10 anos atrás. Não melhor nem pior, mas diferente. O campo de visão, queira ou não, aumenta, gente. O campo de visão aumenta. Por toda a estrutura que a gente tem, todas as informações, todo o apoio, principalmente o apoio que a gente tem. Direção espiritual. Direção espiritual. E o Dom Sebide lembrou que para a gente prestar atenção na nossa formação, porque nós também podemos ser diretores espirituais de alguém. Olha o tamanho da responsabilidade. Tomar cuidado. Aí eu fazendo essas considerações, já praticamente encerrando,
O principal legado de Teresa de Jesus é a sua experiência de Deus refletida nas suas obras, nas suas realizações, na sua vida. Com ela, aprendemos que Deus está perto, junto, e que deseja que estejamos com Ele. O Deus apresentado por Teresa só pode ser encontrado dentro de nós, e mover-se para dentro é um ato de coragem e amor. É nessa aventura humana e espiritual que nos aperfeiçoamos, encontrando a humildade, a obediência, a pobreza, as bem-aventuranças, mas sobretudo o amor a Deus, no próximo. Aqui eu deixei grifado o mover-se, né? Essa atitude nossa, essa atitude de tarefa nossa, né? Mover-se ao encontro do dom que recebemos, para que a nossa vida se torne uma graça. Eu peguei um texto, é uma poesia. O texto é atribuído a Santa Teresa, ele é atribuído a Santa Teresa, traduzido pelo Manuel Bandeira, e fala disso, fala do mover-se, desse ir ao encontro, né? Mas o que motiva? O que motiva a gente a ir até Deus? O medo do inferno? Não deve ser. A promessa do céu? Também não deve ser. O que nos motiva é unicamente o encontro com Deus, é o amor. Esse deve ser a maior motivação. Amar, buscar amar e amar. Eu vou ler para vocês. E nesse texto, nessa poesia, Teresa deixa bem claro isso. Deixa bem claro o que a move. É assim: não me move, meu Deus, para querer-te, o céu que me has um dia prometido, e nem me move o inferno tão temido, para deixar por isso de ofender-te. Tu me moves, Senhor, move meu verde, cravado nessa cruz e escarnecido. Move-me, no teu corpo tão ferido, ver o suor de agonia que lhe verte. Move-me ao teu amor de tal maneira, que a não ver o céu ainda te amara, e a não ver o inferno te temera. Nada te tens que dar porque te queira, se o que ouso esperar não esperara, o mesmo que te quero te quiser. Voltemos agora ao nosso castelo de muitos aposentos. Não haveis imaginá-lo uns depois de outros, enfileirados. Não. Ponde os olhos no centro. Aí está o salão principal, onde se encontra o Rei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Te agradecer pela sua disponibilidade. O Adriano vai entregar um lembrancinho a você. Não precisava. Não precisava. Não precisava. Muito agradecido. Não precisava. Nós temos. Não parece não. Nós temos os livros disponíveis aí para venda. Então, quem não levou, quem quer adquirir mais algum desses, procura a Liliana, a Isabel, o pessoal da comissão, que eles vão te indicar. Tem uma caixinha que a gente vai colocar na cozinha, o pessoal da cozinha. Então, quem quiser ajudar, colaborar, vai ficar lá na cozinha, né? Vai ficar, Isabel? Na cozinha? Na cozinha, vou deixar lá perto, É. perto dos pratos. É o pessoal lá da cozinha. Mas sabe que é de uma vizinha? Não é a vizinha, não. Um depoimento.
momento aqui, gente, é o seguinte: o Paulo falou dessa caminhada dele de 10 anos. A gente falou também da riqueza de ouvirmos os frades, né? Então é inegável, a gente ouve, por exemplo, uma maestria que o Frei Elzinir traz para a gente sobre uma introdução às moradas, o Frei Wilson, outro frade, os frades que a gente já conhece, que já falaram para nós. Então isso nem precisa comentar. Mas quando a gente ouve também, dentre nós, um leigo ou um secular, deixando o seu depoimento, falando, então a gente vê como se fosse uma aplicação na realidade cotidiana do nosso dia a dia, essa riqueza que Deus nos dá através dos nossos frades, se podemos falar nossos, e das nossas monjas. Porque o frade, obviamente, não é pai, não é casado, a não ser no matrimônio espiritual que busca, né, Frei? Mas não é pai, não é casado, não exerce as nossas profissões no dia a dia, mas nos ouve, nos orienta nesse viver no dia a dia. As monjas muito menos, porque tem um estado de vida até um pouco mais radical no modo de viver a sua vocação. Agora, entre nós é que temos a obrigação de aplicarmos, ou a felicidade de aplicarmos no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, na política, na sociedade, as riquezas que a gente vê e partilha entre toda a família carmelitana. Então a gente que participa já de 29 congressos, desses 30, é muito bom ver o crescimento, a busca de tanta gente. E a riqueza que os jovens, os casados, ou mesmo os mais novos de ordem, de 1 ano, de 2, de 5, de primeiras promessas, por exemplo, podem trazer e partilhar conosco. É muito bonito ver o crescimento de todo mundo, assim como nós podemos ver o crescimento do Paulo e de tantos outros. Então acho que nós temos que aplaudir essa realidade feliz entre nós, do crescimento de tanta gente que veio bem depois, nesses 30 anos de congresso. Gente, rapidinho. É um aviso para os conselheiros da província. Nós estávamos com a reunião, a previsão da nossa reunião seria agora às 14 horas. Houve mudança, então o Conselho da Província vai se reunir às 17 horas na sala de reunião de número 13. E eu vou estar agora, para quem ainda não assinou, as comunidades que não deram os nomes, vou estar lá no refeitório, numa mesinha assim um pouco isolada, para atender vocês. Vamos almoçar? Projeto em comum, em obséquio de Jesus, para servir com pureza e fidelidade, com alma no deserto, muitos peregrinos, uma montanha para subir, e viver pelo
Não sei, porque a Fia não tem. Só as fotos? Aqui, mas ele tá muito pesado pra eu baixar. Não, Aí como você acha que eu coloco? Se eu colocar um link, aí ele já incorpora? exatamente. Ah, se eu colocar aquele link, ele já incorpora e abre já. Tipo quando eu coloco o link do YouTube.